podem dar graças a Deus no comando, não é? Porque vai começar mais um episódio. Conselhos para o episódio de hoje. Então vão precisar de estar muito atentos e, se possível, de passar a ferro o fatinho e a gravata. Hoje vamos falar de informação. Ok, estou a ser exagerado, não é? Não é preciso tanta formalidade. Podem estar de pijama, mas atentos, é obrigatório. O meu convidado de hoje é o Pedro Ramos Bichardo. Ele é repórter e é jornalista da TVI. Neste momento é um dos responsáveis pela atualidade crónica criminal, digamos assim, do programa 2 às 10, o programa matutino da TVI, mas durante alguns anos esteve também ao serviço da CMTV. A conversa que vou ter com ele vai ser sem tabus, sem filtros e sem ignorar qualquer elefante que haja na sala. Vamos falar de tudo, vamos conhecer melhor a carreira do Pedro Ramos Bichardo, o próprio Pedro, vamos conhecer os sonhos dele, perceber como é que tem sido esta experiência na TVI, mas também tentar falar de tudo, e quando digo tudo, é tudo, eu prometo solenemente tentar fazer isso, sobre a CMTV, está bem? Portanto, estejam desse lado, de pijaminha se quiserem, mas super atentos à conversa entre mim e o Pedro Ramos Bichardo. Alô. Olá Pedro, olha, se calhar ia começar esta conversa por te fazer uma pergunta arriscada, que é, gostas de viajar? Gosto muito de viajar. Gostas de viajar? Eu queria te fazer um convite, não para viajares, porque sabe Deus eu tenho dinheiro para ir ao supermercado, como é óbvio, mas para me levares contigo, se calhar, a uma viagem um bocadinho mais longa, que é à tua infância. Eu gostava de perceber como é que era o Pedro, como é que tu eras quando eras criança, que sonhos é que tu tinhas e o que é que tu perspectivavas para a tua vida futura, se tinhas essa perspectiva, se pensavas nisso. Como é que tu eras quando eras criança? Eu era terrível, quer dizer, eu ainda sou terrível, ainda tenho um feitio muito, muito complicado, tanto estou bem como já posso estar mal, como volto a estar bem. Okay. Normalmente eu estou super positivo, super boa onda, mas não sei se a tua pergunta se direciona para a parte profissional ou não, mas eu não ambicionava ser profissional de televisão. Se é que eu posso dizer assim. Eu era muito aquela criança que, por exemplo, eu ia ao circo, queria trabalhar no circo. Eu ia ter com a minha mãe ao trabalho dela e também queria ser bancário. Era Ias mudando de gosto consoante o sítio onde ias. Sim. Ok. Era muito indeciso. Eu gostava muito de comunicar, isso já era uma coisa natural. Já falava muito com as pessoas. Há uma história muito engraçada quando eu penso que era 4, 5 anos, ou se calhar até menos. Eu perdi-me na Praia da Rocha. Estava a brincar com o meu pai, junto ao mar. Entretanto, eu queria ir ter com a minha mãe que estava no guarda-sol e fui até lá e de repente desapareci, devo-me ter perdido. E eu agarrei-me logo a uma senhora, que devo ter achado a senhora simpática, e contei a minha vida toda, disse quem eram os meus pais, o que é que faziam, o que é que não faziam, o que é que eu estava ali a fazer, com quem é que eu estava. Acho que era uma coisa já muito natural em mim, era comunicar com o outro. E depois fui-me apaixonando pela televisão. Tu já eras um comunicador nato, sem te aperceberes disso, é isso? Exatamente. Tu já comunicavas. E quando é que tu te apercebeste que isto era mais do que uma coisa natural, que já era uma paixão, que era algo que tu gostavas de fazer? Eu e o meu primo tínhamos uma brincadeira durante o verão, que eu ia para passar as férias de verão ao Alentejo, de sermos, cada um ter a sua televisão. O meu primo era a TVI, eu, embora agora seja engraçado, era a SIC. Okay. E nós brincávamos muito, muito com isso. E acho que foi a partir daí que a paixão começou a crescer cada vez mais e cada vez mais e cada vez mais, até que há um momento em que eu participei numa rúbrica dos ídolos, que era o Repórter por um Dia, em que ias a uma gala, fazias a parte de bastidores, e é aí que eu percebo, é isto que eu quero fazer, independentemente de ser à frente das câmaras ou atrás das câmaras, é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida. Essa experiência despertou esse bichinho que tinhas aí da comunicação? Foi a certeza, eu já queria seguir comunicação, não sabia muito bem por que caminho, mas aquele momento foi a certeza absoluta que era isto. E hoje, se me perguntares se eu tiver de sair da televisão, se eu me vejo a fazer outra coisa, não vejo. É mesmo, eu estou a trabalhar em televisão mesmo por paixão e tenho a certeza absoluta disso. Mas começaste pela rádio, não é? A tua primeira experiência na área de comunicação é rádio. Sim, eu fui viver para Porto Alegre, e em Porto Alegre e no Alentejo todo, para quem quer seguir comunicação é muito complicado. Aliás, é muito complicado em qualquer sítio que não seja Lisboa ou Porto, bem que Lisboa é o local ideal para quem quer seguir esta área. E eu estava no Alentejo e naquele momento eu percebi, e foi a altura em que eu fiz o Repórter por um Dia, e foi ali que eu tive a certeza que eu tinha de começar a apostar
ainda antes de entrar na universidade. E há um momento em que eu envio um e-mail para o pessoal da Rádio Porto Alegre, a pensar que nunca me iriam chamar. Entretanto chamaram, eu falei com o diretor, expliquei-lhe a situação, cheguei-lhe a dizer que eu não gostava de rádio, simplesmente aquela seria uma porta para eu fazer o meu caminho, e eu saí de lá a pensar que ninguém me iria escolher por eu ter dito aquilo. Abriste o jogo, não é? Pensar, sim. Eu sou muito estúpido. Mas a verdade foi que me deram essa oportunidade e comecei na rádio, e aí nasce uma outra paixão que eu achei mesmo que nunca iria ser a minha, e eu só estava ali mesmo para abrir o meu caminho. E rádio é rádio. Mas estiveste muito tempo na rádio? Trabalhaste muito tempo em rádio? Eu estive 7 meses na Rádio Porto Alegre, entretanto voltei para Lisboa e entro na Popular FM, onde eu fiquei durante 4, 5 anos, portanto foi ainda algum tempo. Tu já deixaste aí fugir um bocadinho essa felicidade que foi trabalhar na rádio, já percebi que foi uma experiência que te marcou. O que é que a rádio te acrescentou profissionalmente? O improviso. É a melhor escola de improviso que podes ter. Nas rádios nacionais tu tens muito um guião pelo qual te segues e muitas vezes a playlist também já está escolhida, e eu tive a felicidade de, tanto na Rádio Porto Alegre como na Popular FM, me darem total abertura para eu fazer o meu trabalho, para eu escolher as músicas que eu queria passar, para eu poder fazer aquilo que me apetecia. Na Rádio Porto Alegre eu tinha um programa de entrevistas, que eram entrevistas, normalmente eram previamente gravadas, não eram em direto, até porque eu estava a começar e tinha de ter aqui alguma sustentação, e depois na Popular FM, aí é que começa realmente a escola do improviso. Eu tinha um programa de 5 horas em que eu estava sozinho, e eu não levava nada preparado, eu sabia mais ou menos aquilo que eu queria fazer, mas eu não levava nada preparado, e isso foi aquilo que a rádio mais me acrescentou, além da proximidade com o outro, além de... É engraçado o facto de, antigamente as pessoas diziam que se podia fazer tudo em rádio porque ninguém via. Agora já é essa associação por causa das redes sociais, mas a rádio para mim é verdade, e eu gosto muito de trabalhar com a verdade, eu gosto muito de ser aquilo que eu sou fora do meu local de trabalho, e eu na rádio podia ser aquilo que eu era, ainda mais porque estamos a falar de uma rádio local, de uma rádio regional, e por isso te dá muito mais liberdade para seres aquilo que és, porque podes errar à vontade, porque podes passar a tua essência, porque não há aquela luta aguerrida das audiências, e tudo isso te dá uma escola brutal. E é o que eu digo a toda a gente, eu desde muito cedo quero televisão, mas até hoje, e eu comecei já a trabalhar em televisão, vão fazer 3 anos, sim, 3 anos, e nunca a televisão até hoje me fez tão feliz como a rádio me fez. É uma coisa inexplicável. Tanto é que eu comecei em rádio sem gostar de rádio, é isto que eu acho muito engraçado, que é, eu fui sem qualquer expectativa, e acho que foi isso que me deu tanta felicidade ao longo dos anos todos que eu trabalhei em rádio. Sim, quando arriscaste a rádio era para ser um caminho até à televisão, mas olhando para trás foi o caminho certo, é isso? Foi o caminho certo. Eu acho que tudo é o caminho certo. A partir do momento que tu te atiras de cabeça para qualquer projeto, tens de ir com a mente aberta e pensar que mesmo que alguma coisa falhe, e eu quando fiz esta mudança da CMTV para a TVI, eu sabia que podia falhar muita coisa, mas eu sabia que alguma coisa pelo menos me iria acrescentar. E é isso que tu tens de pensar, quando te atiras para um projeto, pensar que alguma coisa que ele te vai acrescentar. Nem que dê muito, muito errado, nem que seja o maior erro da tua vida, mas houve ali qualquer coisa que vai ser essencial para o resto da tua vida profissional. E curiosamente, tu começas com a experiência, portanto tens essa experiência na rádio, de que falaste agora, e depois decides formalizar a tua formação, digamos assim, na área. Fizeste porque sentias que te faltava alguma base, ou sentiste porque, e esta é a ideia que muita gente tem também, que aquele canudo te faria falta, que seria uma segurança no futuro? Não sei se seria uma segurança, e acho que principalmente a nossa geração sofre muito com isso. Não há segurança em qualquer área que se estuda ou pelo qual na qual estamos a trabalhar. Nós vamos sempre viver com essa insegurança. Aquilo que me fez avançar para a licenciatura era mesmo algumas bases que eu sentia que me faltavam e que aquilo me podia acrescentar. Lá está, eu atirei-me para a universidade sabendo que alguma coisa aquilo me iria acrescentar. Eu sou defensor de que ninguém sai da universidade preparado para trabalhar, seja em rádio, seja em
em televisão ou mesmo em imprensa, em imprensa escrita. Acho que só começamos a ser profissionais quando já estamos dentro da área, quando já erramos muito. No entanto, eu achava que, e continuo a achar, que as bases de uma licenciatura são essenciais para te formares, não só como profissional, mas também como pessoa. E foi isso que me acrescentou, foram mesmo as bases, eu sentir que estou um bocadinho mais, que subi um degrau naquilo que eu quero fazer para o resto da minha vida. E foi só por isso que eu me atirei para a licenciatura e também para a pós-graduação. E a pós-graduação é que te abre as portas à CMTV? A pós-graduação é que me abre as portas para a CMTV. Eu lembro-me que eu fui à apresentação dessa pós-graduação, eu entrei na primeira edição da pós-graduação, estava na apresentação e no final, eu ainda não tinha acabado o curso, e no final fui perguntar se eu podia entrar nessa pós-graduação. E disseram-me logo que não, eu desisti da ideia e fui à minha vida. Depois, entretanto, mandaram um e-mail a dizer que, como eu já era profissional da área, já estava há alguns anos, poderia fazer essa pós-graduação, e eu arrisquei. Depois eu percebi que eles, no final da pós-graduação, iam escolher 2 pessoas para estagiar, um estágio profissional na CMTV. Mas eu sou-te muito sincero, eu como gosto mesmo muito disto, e eu sempre achei que não seria um dos escolhidos. Isto não é uma questão de humildade, nem estou a ser falso modesto, achava mesmo que não seria o escolhido, mas eu queria que aquilo me acrescentasse como profissional, porque há uma coisa que eu tenho certeza absoluta, eu já tinha esta certeza antes, eu sei perfeitamente onde é que eu quero ir e onde eu quero chegar, e sei que vou lá chegar mais cedo ou mais tarde, e a pós-graduação seria só mesmo para me dar mais algumas competências na área. Tive a sorte ou não de ser um dos escolhidos, e é através dessa escolha que eu entro para a televisão. CMTV. E lembras-te do teu primeiro dia na CMTV? Lembro-me do meu primeiro dia, foi estranhíssimo. Porquê? Obviamente que eu fazia parte também de um marketing que estava a ser feito pela CMTV e pela Universidade Autónoma de Lisboa. Era a primeira edição, eu tinha sido o primeiro escolhido, era o primeiro a iniciar o estágio profissional profissional na CMTV, e então eles prepararam uma mega chegada com câmaras e não sei o quê. Eu não ia preparado nada para aquilo, ninguém me tinha avisado que aquilo iria ser filmado. Eu acho que eu ia muito mal vestido, já não me recordo, mas eu ia muito mal vestido, ia mesmo naquela onda de eu só vou conhecer os cantos à casa, porque também me tinham dito que eu não ia logo começar a trabalhar. E de repente tens eu acho que foi o Francisco Pequenino que me veio buscar à porta, e com câmaras, e eu penso, o que é isto? E além disso, pode não parecer, mas eu sou muito tímido, e de repente tu tens aquelas câmaras, estás um bocadinho fora do contexto profissional, porque eu dentro do contexto profissional as câmaras não me fazem confusão nenhuma, agora fora do contexto profissional fazem-me alguma confusão. E de repente tens as câmaras, e a seguir daquilo, e tu só pensas assim, mas tu só vês isto a acontecer a uma Júlia Pinheiro, quando chega à SIC, a uma Cristina Ferreira, quando faz a mudança, porque é isto. E depois eu percebi que seria mesmo pelo marketing. Mas tu ficas com muito medo, e eu fiquei com muito receio de os meus colegas me começarem logo a olhar de lado, no sentido, este acabou de chegar, o que é que está a ser recebido desta forma. Mas foi estranhíssimo. O primeiro dia na CMTV foi estranhíssimo. Quando eu comecei a trabalhar, estranho foi, porque é tudo novo. Porque eu vinha da escola da rádio, onde, como estamos a falar e isto é uma realidade, que é nas rádios locais, tu fazes tudo, não tens ninguém para te estar ali a dar uma ajuda. Fazes tudo, tu preparas o teu programa, tu escolhes as músicas, tudo é feito por ti. E tu chegas a uma televisão onde tens de trabalhar em equipa, onde tens os editores, onde tens os repórteres de imagem, e tudo aquilo era muito estranho de assimilar para mim. Mas depois entras na engrenagem e corre tudo bem. Nos primeiros tempos, o que é que pesava mais? Pesava mais a ideia de, boa, consegui, já estou em televisão, ou a ideia de, ai meu Deus, agora é que começou tudo e que medo? Mas olha, eu quando recebi o telefonema a dizer que tinha sido um dos escolhidos, eu nesse dia chorei, e tive esse sentimento de, boa, consegui. A partir daquele momento comecei-me logo a preparar para o que vinha, e
e acho que quando cheguei à CMTV eu já ia muito consciente daquilo que eu iria fazer, até porque já tinha estado a fazer a minha pesquisa, a ver a CMTV exaustivamente para perceber qual seria a mensagem, porque depois essa é outra parte para mim muito importante, que é tu tens de perceber para que público é que estás a trabalhar, e para isso tu tens de estudar a mensagem que cada meio de comunicação social tem. E embora as pessoas possam achar que a TVI e a SIC estão muito equiparadas, são televisões que realmente seguem muito o mesmo registro de programas, no entanto têm mensagens diferentes e têm formas de fazer as coisas diferentes. E tu tens de ter e a tua obrigação é perceber isso. E então eu já fui muito preparado para aquilo que era a CMTV, para aquilo que as pessoas achavam que era a CMTV, já fui preparado para eu próprio poder ser criticado por estar na CMTV, porque era algo que eu inevitavelmente me iria acontecer. Eu acho que ainda cheguei a ler alguns comentários no Facebook do Correio da Manhã, e depois, como percebi que aquilo não me acrescentava nada, desde então eu nunca mais li comentários. Quando publicam reportagens minhas, eu nunca li nada, absolutamente nada, porque não te acrescenta absolutamente nada mesmo. Portanto, tu nunca te sentiste, isto é para ser o máximo sincero possível, nunca te sentiste minimamente desvalorizado, seja por amigos, família, seja por espectadores, seja até por colegas de trabalho de outras rádios e televisões e jornais, nunca sentiste que o teu trabalho era desvalorizado porque na mão tinhas um microfone da CMTV? Nunca sentiste isso? Senti. Sentiste? Completamente, sim. Como é que se dá a volta? Como é que se é um profissional no terreno, neste caso, sabendo que estão a desvalorizar o teu trabalho por causa de um micro? Mostrando aquilo que és. Tu és muito mais do que um micro que está na tua mão, tu és muito mais do que uma estação que estás a representar. Eu tenho de seguir a mensagem da estação que estou a representar, mas eu não deixo de ser eu. Lá está, voltamos à tal verdade com que eu gosto de trabalhar. Tu podes passar a mensagem que o canal quer passar com a tua verdade, com aquilo que tu fazes e com aquilo que tu queres fazer. E a partir do momento que tu és profissional no terreno, independentemente de estares na CMTV, na RTP, na SIC ou na TVI, a verdade é que se for bem feito, ninguém te pode criticar. E aquela pessoa e mesmo colegas da área que te olharam de alto a baixo porque tu chegaste com o microfone da CMTV, vão ter de engolir em seco porque perceberam, olha, se calhar ele até fez um melhor trabalho do que eu e eu estou na SIC ou na TVI ou na RTP. Acho que a desvalorização é péssima quando tu não conheces o trabalho da pessoa. Tu podes até, e eu acho que é muito feio desvalorizar o trabalho dos outros, mesmo que a pessoa não seja assim tão boa. Tu deves fazer o contrário, que é, se achas que aquela pessoa não está tão à vontade naquele serviço, tu deves apoiar, deves ajudar. Tu não sabes o que é que aquela pessoa vai ser daqui a uns anos, e até pode ser melhor do que tu. Mas eu senti muito isso na CMTV, e principalmente por colegas da área. Senti que havia uma desvalorização muito grande. E depois tu tens também uma outra coisa, que é muito difícil trabalhar em Lisboa, trabalhar na CMTV em Lisboa, porque eu senti quando ia fazer reportagens para outros sítios que as pessoas estavam muito mais abertas a receber-te, porque sabiam que a CMTV tinha um papel interventivo, que a CMTV estava pronta para dar voz ao povo e para que essas pessoas pudessem mostrar a todo o país que alguma coisa não estava bem. E a CMTV entrou nesse mercado, que foi um mercado que a própria SIC e a TVI também tiveram no início, quando começaram as televisões. E a CMTV, acho que foi muito inteligente nisso, percebeu que havia uma falha nítida no Portugal profundo. Ou seja, de ir até aos locais mais longínquos ou que estavam mais fechados ao país e mostrar que aquelas pessoas também existem, que aquelas pessoas também têm problemas e que precisam de ser resolvidos. E foi através daí que eu acho que a CMTV conseguiu ganhar o sucesso que tem hoje. Portanto, sentias isso enquanto jornalista, que as pessoas não das cidades, das principais cidades, portanto Porto, Lisboa, digamos assim, que as outras pessoas reconheciam na CMTV isso, reconheciam que a CMTV se interessava por elas, se preocupava com elas? Sentias isso? Sim, e tu sentes também isso. Os meus avós são alentejanos, vivem no Alto Alentejo, e eu percebia muito isso pelos meus avós. Os meus avós continuam a ver, apesar de eu já não estar lá, continuam muito a ver a CMTV por isso, porque sentem que a terra deles também está ali, e isso é a forma de trabalhar da CMTV, e que não pode ser desvalorizada, porque realmente existem outros sítios para além de Lisboa, do Porto ou do Algarve, e também é parte de que muitos profissionais que estão na CMTV são ótimos profissionais, ótimos, se calhar melhores até do que noutros canais, e por isso é que eu acho que é tão feio se desvalorizar só porque a pessoa está na CMTV.
Mas sentes que é mais fácil desvalorizarem o trabalho da CMTV? Sentias isso? Que era mais fácil, porque a mesma situação pode acontecer numa TVI ou numa SIC, mas por acontecer numa CMTV galgava muito mais, ganhava uma maior dimensão. Sentias isso quando trabalhavas na CMTV? É assim, eu só tive um episódio que é um episódio obviamente que eu não me orgulho, que foi do senhor que tinha a couve a servir de máscara. Não me orgulho no sentido que foi num assunto sério, que era a morte da Valentina, mas aquilo que eu senti foi que as pessoas nem quiseram perceber o porquê daquilo ter acontecido. Aquilo aconteceu porque eu estava a poucos segundos de entrar em direto, eu já tinha falado com aquele senhor, já lhe tinha perguntado porque é que ele tinha aquela máscara, e o senhor respondeu-me que era uma forma de estar mais fresco e de conseguir respirar melhor. E foi tudo muito rápido, eu nem me apercebi daquela situação. Obviamente que eu não voltava a repetir se fosse hoje, mas eu nem me apercebi daquela situação. Mas a verdade é que o senhor também já tinha aparecido na SIC no dia anterior, eu só soube disto depois. E foi muito mais fácil criticar-me a mim, sem sequer perceberem o que é que se tinha passado realmente, do que no dia em que apareceu na SIC, porque no dia que apareceu na SIC já era muito engraçado, mas no dia a seguir, quando aparece na CMTV, já é porque o jornalista não respeitou a morte da Valentina, ou porque o jornalista é um palhaço, ou alguma coisa do género. Portanto, há aqui formas diferentes de avaliar a mesma situação. E por isso é que eu acho que... mas este é o típico português, que é, se vamos criticar uma pessoa, então vamos todos. A partir que há um momento para uma abertura, exatamente, há uma abertura para criticar isto ou esta pessoa, então vamos todos atrás. E eu acho que isto é o típico português. Mesmo que possa haver, e nós já temos isto muito antes da CMTV existir, nós temos isto nos reality shows em que ninguém vê, mas depois aquilo tem audiências brutais. Exatamente. Portanto, isto é o típico português a atuar, que é, se eu critico, imagina, eu agora estou a criticar, eu de repente vou ter 10 pessoas comigo a criticar exatamente aquilo. Mas se eu no dia a seguir já tiver a dizer, mas aquilo é muito bom, essas 10 pessoas que calhar também vão dizer, mas aquilo realmente é muito bom. E agora também tens isto nas audiências, que é, tens a SIC neste momento líder de audiências, e a TVI, quando há uns anos atrás ninguém queria saber da SIC e só via a TVI. Eu acho que isto é muito de tendências, e o povo português é muito de tendências e é muito de criticar, como estavas a dizer, em massa. Se um critica, vamos todos atrás. É muito modas, não é? E a CMTV sofre muito isso, e eu acho que vai continuar a sofrer. E depois há um dia em que tu, CMTV à parte, há um dia em que tu recebes uma chamada e te convidam para ir para a TVI. Foi fácil aceitar este pedido? Foi assim, ok, bora. Foi porque eu também já tinha consciência que para eu chegar onde eu quero chegar, lá está, tinha de seguir o meu caminho, e esse caminho não podia ser feito na CMTV, e foi fácil de aceitar, mas depois de digerir tudo foi muito complicado, porque há pessoas, porque há amigos, porque ficas a pensar que, como eu te estava a dizer no início desta conversa, que pode muita coisa correr mal quando tu estavas seguro, e eu já estava seguro na CMTV, ia para a insegurança completa, porque era uma mudança da figura principal do programa que eu iria abraçar, poderia também não correr bem, e tudo aquilo foi muito difícil de gerir, mas eu aceitei logo, eu não pensei sequer. Imagina, eu recebo uma chamada na sexta-feira a sondar-me para a possibilidade de eu ter este convite. No domingo eu tenho o convite, na segunda-feira eu vou assinar e despeço-me da CMTV. Portanto, não houve aqui sequer tempo para eu pensar muito naquilo que eu estava a fazer. Mas eu tirei-me de cabeça, e ainda bem. O facto de seres novo ajuda nessa questão? Eu acho que tem mais a ver com o feitio do que com a minha idade. Sim, eu acho que toda a minha vida eu vou ser assim. Eu gosto de brincar um bocadinho com a insegurança, de testar os meus limites. Eu acho que vou ser assim para o resto da minha vida. Acho que é um bocadinho como aquela história do comboio que só passa uma vez. As oportunidades só passam uma vez. É muito raro acontecer passarem mais do que uma vez. E ou tu abraças e preparas para o risco que elas te podem trazer, ou não. Eu gosto de correr esse risco, e a prova é que até agora não me arrependi de qualquer risco que tenha corrido. E tem corrido bem, não é? Estiveste no dia de Cristina, agora estás no 2 às 10, não é? Estás com a parte da crónica criminal, digamos assim, és um dos responsáveis.
O que é que tem sido mais desafiante? Eu acredito que seja muita coisa, mas o que é que tem sido mais desafiante neste projeto, tanto num como no outro, porque estás a fazer a mesma coisa? Eu já tinha muita parte criminal também na CMTV, já fazia muitos diretos de crimes. A parte mais desafiante foi chegar a um canal generalista e perceber como é que eu tinha de fazer aquilo. Eu não ia preparado, eu não sabia sequer fazer um guião para os apresentadores, com aquilo que iríamos fazer ou que não iríamos fazer. Acho que isso foi a parte mais difícil, foi a adaptação à forma como se trabalha na crónica criminal, ou na atualidade, neste caso, de 2 às 10. Mas não te sei dizer qual é que foi o maior desafio e como é que foi esta mudança, porque há muita coisa que é idêntica. Os diretos são idênticos, obviamente com uma linguagem um bocadinho mais light, porque estamos a falar de programas de entretenimento e não de informação, mas a mudança em si não foi um choque, porque já vinha com a escola dos diretos de crime, se é que posso dizer assim, da CMTV. No início foi complicado porque eu estava sozinho, no dia de Cristina eu estava sozinho a fazer crónica criminal, e agora no 2 às 10 já tenho 2 pessoas comigo que estão fartas de fazer, é a forma de falar, mas que já estão mais do que habituadas a fazer este tipo de segmento do programa. O Bruno e a Tiziana, que me têm apoiado em tudo aquilo que eu preciso, porque ainda obviamente estou a aprender. A principal diferença que tu notaste entre aquilo que fazias na CMTV, a parte criminal, e o que fazes agora, tem só a ver com a linguagem propriamente dita, ou notaste grandes diferenças? Tem muito a ver com a linguagem, com a forma de trabalhar. Posso-te contar que na CMTV nós quando estamos a fazer diretos, nós temos sempre alguém que nos está a falar, como sabes, e na CMTV nós temos de aguardar que a Regi nos dê a indicação para fecharmos. Daí, muitas vezes nós fazermos diretos de meia hora. Eu cheguei a fazer um direto de 1 hora na CMTV. Depende sempre da Regi, se a Regi te manda fechar ou não. E na TV, pelo menos, não tens isso. Tu contas a história, explicas o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, fazes entrevistas, não fazes, e tu é que comandas sempre o direto e é que decides quando é que vais fechar ou não. E por aí eu já notei uma diferença muito grande, porque dá uma segurança muito maior, tu saberes que quando acabar o teu relato, podes fechar à vontade. E depois é a linguagem, é muito mais light a linguagem do que na CMTV. Nós éramos muito diretos a dizer as coisas. Nós ali vamos contando uma história mesmo como se fosse um livro, que quase era uma vez 2 pessoas que se envolveram, por exemplo, numa agressão. Portanto, é por aí que é diferente. Na CMTV tu és muito mais direto, és muito mais factual, e agora na crónica tu contas mais a história do que propriamente só debitar os factos. Olha, como se eu fosse muito burro, como é que é o teu dia de trabalho? Como é que começa um dia de trabalho para ti? Tu chegas, dão-te as notícias, tu pesquisas e depois siga caminho, quilómetros e vamos lá? Como é que é? Olha, há muita gente que acha que quem está na crónica criminal só trabalha de manhã e acaba o direto e vamos à nossa vida. Sim. Não acontece, obviamente. Então, o meu dia começa às 6:30 da manhã, quando o despertador toca, preparo-me e às 7:30 chego à TVI para a primeira reunião, onde vamos ler os jornais do dia e onde selecionamos os temas que podem ser debatidos na crónica ou na atualidade daquele dia no programa. E também decidimos para onde é que vamos em direto. Portanto, tudo acontece no próprio dia. Eu, no dia anterior, quando vou dormir, não sei o que é que vai acontecer no dia seguinte, e isto é um desafio brutal. Depois há sempre aqui 2 possibilidades: ou vais para direto ou ficas na redação e és tu que fazes o guião. Basicamente é escreveres os temas que vamos falar naquele dia para entregares aos comentadores, para entregares aos apresentadores e também à produção. E nesses dias és tu que gravas as peças que vão passar. Portanto,
O dia basicamente sais da reunião, depois vais para o computador, escreves o guião, depois vais gravar as peças, vais para as PPV, que é a parte da edição das peças, onde estás com o editor a fazer tudo aquilo. Depois, por volta no intervalo, no segundo intervalo do programa, vais ter com os apresentadores, que fazes o briefing daquilo que vamos falar na atualidade, e depois vais para a regi e estás a acompanhar na regi aquilo que se está a passar. Se fores para direto, dependendo também do local, se for mais longe tens de sair logo para o local. Depois, enquanto vais no caminho, vais a preparar o teu direto, as entrevistas, com quem vais falar, com quem não vais falar. Depois fazes o direto, ou regressas, ou até há a possibilidade de fazer uma reportagem à tarde, porque à tarde preparamos sempre reportagens, aquelas reportagens maiores que às vezes aparecem, são preparadas durante a tarde ou a gravar, ou fazer a pesquisa. Portanto, ocupa muito mais do teu dia do que as pessoas podem pensar, não é? Possam pensar. Sim. Olha, e obviamente que eu saio muito tarde da TVI. Que sais muito tarde? Que sai muito tarde, obviamente, e principalmente quando é preparação, porque eu depois também tenho um problema que é eu gosto de preparar a reportagem quando já tenho todo o material, e isso dá muito mais trabalho, não vou preparando aos poucos, gosto de preparar mesmo quando já tenho tudo, para ter ali um seguimento que me faça sentido, e por isso, principalmente nos dias anteriores à edição da peça, eu fico um bocadinho mais tarde. Olha, obviamente que é fruto do teu trabalho, não é? Do cargo que ocupas, da tua profissão, mas nós vemos-te sempre muito, muito sério em televisão, não é? Sempre sem expulsar assim um grande sorriso, mas de certeza que há situações que já te deixaram assim um bocadinho apetece-me sorrir e não posso, tenho que manter a estar sério. Tens alguma situação assim caricata que tenha acontecido? Olha, quando que tenhas de controlar o riso. Diz. Eu cheguei a trabalhar ainda, penso que foram 3 diretos que eu fiz para Você na TV com o Gosha, e o Gosha connosco é lixado, porque ele brinca muito com quem está no terreno, e houve aí algumas situações em que o Gosha se meteu comigo e eu estive quase para rir. E também há algumas entrevistas que as pessoas, como são pessoas, às vezes nós entrevistamos pessoas que são muito, como é que eu tenho de explicar, muito naturais, estão-se completamente nas tintas, está ali uma câmara ou se não está, e às vezes sai-lhes algumas expressões que me dá alguma vontade de rir, mas eu consigo desligar muito enquanto estou a fazer o direto, então consigo me controlar bem, mas há momentos em que me apetece rir. Até hoje, felizmente, nunca tive nenhuma situação em que me desse um ataque de riso em direto, o que é muito bom. Ok, já conseguiste isso. Mas olha, também já disseste em algumas entrevistas que eu li e também vi, por isso acho que isto é público e posso dizê-lo, e já que estamos a falar de sorriso, tu tens uma grande vontade de fazer entretenimento, certo? De passar da informação para o entretenimento. Mas tu já contaste isso às pessoas que trabalham em televisão? Elas sabem qual é o teu objetivo, qual é a tua meta? Sabem que estás a fazer este caminho porque também queres chegar ao entretenimento? Eu não sei se sabem, eu nunca tive uma conversa séria com quem está na coordenação ou na chefia, porque lá está, eu gosto de subir de grau a degrau, e eu sinto que ainda estou no meio do degrau nesta fase da minha vida profissional, e, portanto ainda não senti a necessidade de chegar ao pé das pessoas certas e dizer eu quero agora fazer esta passagem. Eu tenho perfeita noção que para mim a parte criminal será apenas uma porta para aquilo que eu quero fazer, mas eu ainda estou a meio deste grau e não tenho mesmo vontade sequer de ir já para a parte do entretenimento. Além que no 2 às 10 a minha coordenação também me dá a oportunidade de eu fazer coisas mais light, portanto consigo ir aqui testando um bocadinho aquilo que eu realmente quero fazer. Mas sim, o entretenimento é o objetivo, porque foi no entretenimento que eu também fui muito feliz a fazer rádio, e eu tenho noção, ou pelo menos eu acho que posso ser mais útil para um canal de televisão no entretenimento do que na parte de informação. Mas imagina, quem me dera, imagina que eu sou Cristina Ferreira e agora digo, olha Pedro, podes escolher um programa da grelha da TVI para apresentares amanhã, o que é que apresentavas? Isso é difícil, difícil porque aí a responsabilidade já é muito maior quando te atiras, no sentido que tens de ter noção que em alguns programas tu ficas logo marcado, a tua imagem fica logo marcada com aquele registro. Tens o caso dos reality shows, o Cláudio conseguiu aqui fazer um caminho diferente, esteve no reality show e depois passou para
o daytime, já tinha feito daytime na SIC, não com esta intensidade que está a fazer agora, ou não assumindo totalmente um programa, mas eu aí já teria de pensar muito bem. Eu gosto muito de daytime, gosto muito de conversar, de poder fazer coisas diferentes, mas acho que, e pela experiência da rádio, acho que gostaria muito de um Somos Portugal, ou de algo de maior proximidade com o público. Sim, ficou essa vontade de continuar a contactar diretamente com o público, não é? E a música, sim, eu gosto muito de música popular portuguesa e divirto-me muito a ouvir música popular portuguesa e gosto de muitos cantores de música popular portuguesa e por isso eu acho que ia ser muito feliz a fazer um Sons Portugal. Ok, parece-me bem. Tenho uma última pergunta para ti e eu costumo fazer esta pergunta a todas as pessoas que entrevisto e não queria que fosse exceção. Lembras-te daquele menino que estavas a dizer que se perdeu na praia e que ficou a falar com uma senhora e contou a vida toda? Vamos imaginar um universo paralelo, exatamente, em que tu, este Pedro que eu tenho à minha frente, encontra aquele menino pequenino. O que é que lhe dirias? Segue aquilo que tu queres fazer. Simplesmente, porque lá está, como eu não me arrependo de nada daquilo que eu fiz ao longo da minha vida, independentemente de ter errado ou não, eu sei que me tornei a pessoa que sou hoje por tudo aquilo pela minha caminhada, e portanto eu diria para ele caminhar, sem barreiras. Forçavas o caminho todo. Sim, sem barreiras, sem qualquer correção àquilo que foi feito por mim até agora, portanto era só mesmo o caminho. Ok, um bom conselho, acho que sim. Pedro, olha, obrigado por teres conversado aqui comigo, já chegamos ao fim, já te roubei algum tempo, mas obrigado por teres aberto aqui um bocadinho a tua vida e a tua carreira também e falarmos sobre alguns temas que eu acho que eram importantes e que eu queria, assim, falar sobre eles. Obrigado, Pedro. Obrigado eu pelo convite. Cumpri ou não cumpri o que prometi? Vem? Não vos engano. Como é que podem pagar? Então, podem pagar ouvindo os próximos episódios do Deus no Comando, do podcast, partilhando, gostando, comentando, dando sugestões e, obviamente, fazendo aquilo que eu peço todas as semanas. Que sigam religiosamente a Televisão Nacional. Um dia vou-vos ouvir dizer isto. Olha, enviem-me um áudio a dizer isto. Sigam religiosamente a Televisão Nacional. Eu ia adorar. Até breve.